Boa tarde, povo de Deus. Que Deus venha abençoar nessa tarde de domingo. Aqui quem fala é o evangelista Antônio, aqui de Guaba Grande. Eu venho nessa tarde fazer esse vídeo. E aonde chegar esse vídeo, em qualquer casa, em qualquer lugar que alguém assistir esse vídeo, eu venho trazer, por meio desse vídeo, uma mensagem ao seu coração, nesse momento, a sua vida. Uma palavra que se encontra em Mateus, louvado seja Deus, Mateus 20, Mateus capítulo 8, Mateus capítulo 8, versículo 23, que diz assim: E levantou-se uma grande tempestade sobre o mar, que as ondas e os ventos inundavam o barco. E Jesus dormia. E o discípulo foi acordar Jesus, clamando: Mestre, vamos perecer. Então Jesus disse: Por que são tão tímidos, homem de pequena fé? Então Jesus levantou e repreendeu o vento e o mar. E houve completa bonança. E os homens ficaram maravilhados. E disseram: Quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Louvado seja Deus. Estamos no meio de uma passagem que Jesus chama a atenção dos discípulos acerca do medo. Timidez, ser tímido e medrosos voltarão ao início da onde eles começaram. Por isso que Deus sempre fala: os tímidos e covardes que se voltem para o início, para o fim da fila de novo, porque são tímidos e covardes. Quem é tímido é sempre um covarde também, porque são irmãos gêmeos. Não dá para separar do tímido ao covarde. Ambos são, quem é tímido é covarde, quem é tímido, e quem é covarde é tímido. São dois irmãos. Por isso que Jesus disse: os tímidos e covardes voltem de novo. Por que são tão tímidos, homem de pequena fé? Quando temos medo, trazemos de nós mesmos os instintos mais primitivos, mais ruins do ser humano, vem através do medo. O medo faz o ser humano fazer muitas loucuras. O medo leva até o ser humano a perder a sua razão e se tornar uma pessoa irracional. Se alguém fala para o ser humano que sacrificar talvez uma criança ou matar alguém trará a salvação para a humanidade, o medo leva a isso, a essa loucura, porque esquece de confiar em Deus. O medo faz o povo voltar para trás. E hoje, no momento que estamos vivendo, o povo está com medo de morrer, e o medo de sair de casa, o medo de conquistar, mais uma vez, é medo para tudo que é lado, e botando medo sobre as pessoas. E Jesus disse: os tímidos e covardes, que volte para trás. O país só será erguido com pessoas corajosas, com pessoas valorosas, pessoas que não têm medo, mas vai adiante, prossegue, continua lutando sem medo. O Brasil só será erguido assim, porque o medo leva a muita coisa. E os discípulos sentiram muito medo. Eles estavam em meio a uma tempestade muito impetuosa, que os ventos e as ondas inundavam o barco de uma maneira tão grande. E eles eram acostumados a ser pescadores, não todos, mas só não eram homens pescadores, acostumados com o vento, acostumados com a tempestade, mas era uma tempestade diferente. Era uma tempestade totalmente diferente que eles estavam acostumados a viver. Todo dia vivemos tempestades em nossas vidas diferentes uma da outra. Mas se tivermos medo, não superamos ela. E os discípulos sentiram muito medo de vir morrer, de vir naufragar, de vir perder a sua vida. E eles foram correndo, desesperados, chamar Jesus. Num momento de medo, temos que chamar Jesus. Num momento de medo, de desespero, temos que se agarrar a Jesus. Mesmo Jesus chamando a atenção do discípulo, não é errado sentir medo e se agarrar com Jesus. Clamar o seu nome. Porque quando perdemos a confiança em Deus, sentimos medo. É momento de se agarrar
com Deus. É momento de se apegar a Ele. E os discípulos foram clamar a Jesus, dizendo: mestre, vamos perecer, tu não se importa com isso? Vamos perecer, vamos morrer no meio desse mar. Vamos morrer no meio dessa situação que estamos vivendo. E Jesus diz: por que teme, homens? Por que deixa a sua fé se abalar? Por que deixa a tua fé diminuir? Nessa tarde de domingo eu pergunto: por que você está deixando a tua fé se abalar perante a situação? Perante a despensa vazia? Perante a doença? Ou perante a morte dos nossos entes queridos? Por que estamos deixando se abalar a nossa fé? Paulo disse: sou mais do que vencedor em todas as situações, na pobreza, na tristeza, na riqueza, porque nada abalava a fé de Paulo. Era uma fé inabalável. Tinha plena certeza da confiança do seu Senhor em sua vida, que se entregou à própria morte para morrer por Cristo. E não é diferente conosco. Os discípulos sentiram muito medo e clamaram a Jesus, dizendo: mestre, vamos perecer, vamos morrer. E Jesus até repreende eles: não sintam medo, porque eu estou com vocês. Não sintam medo, porque eu estou do lado de vocês. Por que sentir medo, se eu estou do teu lado? Se eu estou andando contigo, por que te abate e sente medo? Então, quando nós clamamos a Jesus, Ele entra e começa a mudar a situação. Então Jesus começa, o primeiro ato de Jesus é repreender o vento e mandar o mar te aquietar. Nós olhamos quando Jesus ele entra, ele repreende o vento de nossas vidas. O vento tem um propósito maior, que é o objetivo de nós chegarmos do outro lado. Mas Jesus ele entra para acalmar o nosso coração e tirar a aflição de nossa alma. Clame Ele e Ele vai tirar a aflição da tua alma. E vai acalmar o teu coração e vai dar paz de espírito, em mansidão e domínio próprio. Não deixa o medo te dominar, mas deixa Jesus dominar a tua vida. Então que você, do mesmo jeito que Jesus repreendeu o vento, aquele vento era o medo, o desespero do discípulo. Jesus ele tratou o desespero do discípulo, o medo do discípulo de morrer. Nessa tarde queremos tratar o medo que você está passando, a aflição que você está passando. Não deixe o medo te dominar. Clame a Deus, peça a Deus, do mesmo jeito que Jesus acalmou o vento e o mar, acalmará o vento e o mar da tua vida. Jesus fará isso, porque quando Jesus disse: aquieta mar, os homens se maravilharam. Até o mar e o vento conhecem quem é o Criador. Até o mar e o vento obedecem o seu Senhor. O mar e o vento têm um limite dado por Deus. Ele não ultrapassa esse limite. Ainda que chova muitos litros d'água, o mar ainda não passa o seu limite permitido por Deus. Ainda que o vento sopre, o vento não passa o limite permitido de Deus. Então tudo existe um limite. Essa doença existe um limite para acabar. O coronavírus tem um limite para acabar. O Covid-19 tem um limite permitido por Deus. E muitos perderão a sua vida também, mas muitos se salvarão também. Muitos perderão por medo e outros pela doença. Então, do mesmo jeito que Jesus repreendeu o vento e o mar, e os homens ficaram maravilhados, a palavra maravilhada quer dizer ficar confiando em Deus, ficar grato a Deus. E ficaram maravilhados vendo como Jesus tem tanto poder. Então os homens reconheceram: quem é esse? Quem é este? Que até o vento e o mar se curvam perante ele. Se o vento e o mar se curvam, imagine outras coisas. Até a morte se curva, porque para a morte tirar a vida de alguém, Deus tem que permitir. Deus não mata ninguém. Deus não tira a vida de ninguém, porque esse não é o papel de Deus. É a morte que mata, é a morte que tira. Esse é o papel dela. Mas para ela agir, ou executar, ou fazer, ela precisa de Deus.
precisa da permissão de Deus. Então nessa noite, nesse cair da noite, cair agora, chegando à noite, de domingo, tenha certeza em seu coração, no seu coração, que Deus vai falar profundamente ao teu coração. Nessa noite Deus vai falar profundamente. Do mesmo jeito que o povo ficaram maravilhados e disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe conhece? É o momento de que começarmos a conhecer quem é Deus em nossas vidas. É momento de começarmos a conhecer quem é Deus. Então passe a conhecer a Deus. Passe a conhecer quem é Deus na tua vida e na vida da tua família. Tenha esse domingo abençoado, um domingo próspero, um domingo de vitória, um domingo de conquista, e passe a conhecer quem é Deus. Não deixe o medo te dominar, mas domine ele, domine o medo. Louvado seja Deus, que Deus abençoe em nome de Jesus, em nome de Jesus.